Boa tarde, galera. A gente está aí mais uma vez para apresentar para vocês vídeos de aulas de futsal. Hoje nós vamos apresentar para vocês os fundamentos básicos do futsal para desenvolver uma boa marcação. São fundamentos técnicos individuais, fundamentos técnicos e táticos e algumas dicas de tática coletiva durante a marcação para que você entenda de maneira simples e objetiva como é que tem que fazer a marcação no futsal. Esse vídeo foi produzido pela BR Futsal e a gente está aqui tentando passar para vocês mais um pouquinho de informação para quando essa pandemia acabar, você está de volta com a gente aqui de maneira bem legal e sabendo de tudo quanto ao futsal, tá ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o like se você gostou e acionar o sininho para cada vez que a gente tiver alguma coisa para passar para você, você receber esse recadinho, beleza? A FUB agradece e espera você aqui logo logo. Venham conosco nessa aventura junto com o futsal. Valeu, um abraço moçada, até! Estas ações concretizam-se sempre que o adversário tem a posse de bola e devem ser resultantes da soma dos componentes da preparação física, psicológica, técnica e tática. O atleta deve estar com os joelhos flexionados, as pernas afastadas a uma distância não superior à largura dos ombros e um dos pés mais adiantado do que o outro, evitando o contato dos calcanhares com o solo. Os braços devem estar posicionados ao longo do corpo e o tronco deve estar reto e um pouco inclinado para a frente. Deste modo, o defensor deve posicionar-se de forma a nunca perder de vista o atacante direto, estando sempre entre o mesmo e o gol a ser defendido. Entretanto, a partir da necessidade da cooperação coletiva, o seu posicionamento deve também levar em consideração a posição da bola. Interceptação ou antecipação. Caracteriza-se pela iniciativa do defensor, que percebe que seu adversário direto é o destino de um passe ou lançamento e posiciona-se de modo a interromper a trajetória da bola, a fim de recuperar a sua posse ou impedir a continuidade da ação ofensiva do adversário. Constitui-se, consequentemente, numa ação essencial para a construção de contra-ataques. Deve ser estimulada constantemente, inclusive entre os jogadores que atuam como fixo, os quais devem buscar com segurança a antecipação e interceptação de passes para o pivô. Aproximação. Receberá a bola, buscando a distância e o equilíbrio adequados para exercer a ação de abordagem. Apesar de importante, por isso, o fundamento da aproximação é importante, pois o defensor deve ter a completa noção do momento certo e a velocidade apropriada para deslocar-se, a fim de estabelecer-se numa posição de equilíbrio e numa distância adequada para as ações posteriores. Sendo assim, fala-se na prática que o defensor deve sair junto com o passe dado para chegar junto com a bola em seu adversário direto. A abordagem. Nesta ação direta sobre o adversário que tem a posse da bola, o defensor deverá sempre adotar um comportamento ativo sobre o atacante, havendo duas possibilidades de acordo com a situação. Primeiro, tentar tomar a bola do adversário direto através de uma maior flexão da perna de apoio para impulsionar a outra perna na direção da bola, objetivando tocar na mesma para recuperá-la ou tirá-la do controle do atacante. Para isso, pode-se adotar uma postura frontal ou, dependendo da preferência do marcador, característica e posição da bola e do adversário, adotar uma postura lateral, que tem sido bastante utilizada atualmente pelos atletas de futsal. Segundo, não sendo possível tocar na bola, o defensor deve retirar a iniciativa do jogador, criando insegurança no mesmo, através de simulações e ou mudança nos posicionamentos das pernas,
impedindo que o atacante tenha condições de progredir com a bola, através de dribles ou conduções, ou que o atacante tenha a tranquilidade necessária para elaborar a ação ofensiva seguinte, através dos passes ou chutes. Além disso, o defensor pode induzir o atacante a ir para um setor desfavorável para o mesmo ou para o lado de seu pé não dominante. Neste caso, havendo deslocamento do defensor, este deverá mover-se sem cruzar as pernas, a fim de não perder o equilíbrio necessário para a sua ação. A distância para o atacante deve diminuir à medida que se aproxima do gol a ser defendido, porém sem esquecer que um erro na abordagem pode acarretar em um maior prejuízo. Vale também destacar que quando se marca um jogador com o pé trocado nas alas, ou seja, um atleta destro na lateral esquerda ou um atleta canhoto na lateral direita da quadra, deve-se evitar principalmente o seu drible para o corredor central. Bloqueio de passes, chutes. A primeira delas é utilizada quando o defensor encontra-se entre o executante e o gol, ou seja, o defensor encontra-se na linha de chute ou passe. Pode ser observado com frequência na atitude do defensor nos tiros de canto e tiros laterais próximos do gol a ser defendido. Assim sendo, o defensor procura ampliar o obstáculo para a passagem da bola, flexionando o joelho da perna de apoio e posicionando lateralmente a outra perna em forma de L, através da aproximação do seu joelho ao chão. A outra possibilidade é utilizada quando o defensor não se encontra numa posição favorável para bloquear a trajetória da bola e precisa lançar-se de forma deslizante pelo solo, ação popularmente conhecida como carrinho, a fim de chegar mais rápido para o bloqueio da trajetória da bola. Troca de marcação. Que, percebendo o sentido de deslocamento dos seus adversários diretos, decidem continuar em seus setores iniciais para manter o equilíbrio numérico defensivo. Exige muito conhecimento tático, percepção e comunicação para evitar desencontros entre os defensores. Numa troca de marcação a partir de uma movimentação lateral de dois atacantes, os respectivos defensores iniciam o acompanhamento e, percebendo que os adversários irão ocupar ao final da ação os mesmos setores ocupados anteriormente, decidem permanecer em suas posições, aguardando a chegada dos adversários. Numa troca de marcação a partir de uma movimentação em profundidade, geralmente o defensor posicionado mais atrás indica a possibilidade de troca de marcação, tendo em vista sua melhor visualização da situação. De qualquer modo, cabe ao defensor mais adiantado iniciar o acompanhamento e trocar a marcação apenas quando perceber, através do sinal do colega ou pela sua própria visualização da situação, que isso pode ocorrer. Ainda assim, esse defensor deve buscar ter um novo adversário dentro do seu campo de visão imediatamente e ajustar o seu posicionamento. Cobertura. É uma ação de cooperação em que o defensor, que estava flutuando, abandona o seu adversário direto e coloca-se numa posição que impeça a progressão do atacante que superou o seu colega. Deste modo, a flutuação de um defensor que estava acompanhando o seu adversário direto é a primeira etapa de um processo que pode culminar em uma ação de cobertura. Ajuda. Na ajuda, ocorre um posicionamento que visa criar uma situação de superioridade numérica, geralmente de 2 contra 1 da defesa em relação ao ataque. Inicia-se quando o adversário realiza um passe em profundidade para frente, geralmente para o pivô. A partir daí, o defensor percebe que seu adversário direto não participa efetivamente da jogada e nem oferece risco ao gol a ser defendido, e desloca-se em direção à bola. Deste modo, esse defensor procura auxiliar o seu colega que marca o jogador que tem a posse de bola. É uma ação que exige a tomada de decisão por parte do defensor,
pois muitas vezes ele tem que optar por acompanhar seu oponente direto ou ajudar o seu colega. É uma ação importante e muito frequente nos jogos de futsal, sendo também responsável pela recuperação de posse de bola e muitos contra-ataques. Dobra. Em virtude do início da dobra ser desencadeado por um passe lateral ou por um passe para trás por parte da equipe atacante. Além disso, o defensor geralmente realiza esta ação quando percebe uma grande aproximação entre o atacante que tem a posse de bola e o colega deste que irá receber o passe. Além disso, o defensor geralmente realiza esta ação quando percebe uma grande aproximação entre o atacante que tem a posse de bola e o colega deste que irá receber o passe. Deste modo, ocorre consequentemente uma aproximação dos respectivos defensores, que após a definição do passe, deslocam-se em direção ao atleta que recebeu o passe, configurando também uma situação de dois defensores contra um atacante que tem a posse da bola.